Continuação da leitura do livro número 4 de Cryon, As Parábolas de Cryon, leitura amadora por César Guidini. Parábola 9. Jéssica, a revoltada. Introdução pelo escritor Lee Carroll. A transmutação do desgosto e do medo em paz e alegria são os temas preferidos das histórias de Cryon. Esta é uma história com a qual muitas mulheres se identificam, porque é uma situação real que muitas já viveram e outras ainda vivem. Homens, prestem atenção, porque esta parábola pode vos ajudar a ter um relacionamento muito melhor com a sua companheira nesta vida. Jéssica era uma mulher muito doce, mas também se sentia extremamente revoltada. Por detrás da sua aparência calma, havia um descontentamento furioso que se perpetuava a cada oportunidade. Era louco, vingativo e destrutivo. Era autoderrotista e gritava à mente de Jéssica que ela não merecia estar viva. Poucos percebiam a sua revolta, por baixo da sua doçura exterior. Por fora parecia ser de uma maneira, mas por dentro era de outra. E a revolta parecia revelar-se nos lugares e nos momentos menos oportunos. Estes ataques aborreciam-na ainda mais, como se a revoltasse estar revoltada. A última coisa que Jéssica desejava neste mundo era que o seu aspecto exterior fosse de revolta. Por isso, ocultava esse sentimento sempre que podia, pois sabia que, na sua cultura, isto não era considerado muito feminino. Os relacionamentos eram um desastre para Jéssica. Era sempre ela que acabava com eles, devido à explosão de revolta. E o homem não regressava, não conseguia evitá-lo. Jéssica não sabia muito bem se estava revoltada com alguma coisa ou com nada. Só sabia que estava revoltada. Depois da explosão, voltava a mostrar-se calma até a situação seguinte, até que os botões voltassem a ser pressionados e a revolta voltasse a sair. Era real e desagradável. Ela não controlava sua revolta e sabia disso. Jéssica procurou ajuda e não levou muito tempo para perceber de que a sua revolta era devida ao que lhe acontecera em criança, porque tinham abusado dela. A maneira como seu pai a tratara emocionalmente era imperdoável. Os atos praticados devido à luxúria eram também imperdoáveis. Cada vez que se lembrava desses tempos, ainda mais revoltada se sentia. Ah, como o odiava! Jéssica fugiu da vida familiar tão cedo quanto possível e nunca mais voltou a ver o pai. Para desespero da sua já falecida mãe, Jéssica nunca pôde falar com ela sobre o assunto, porque partira com muita ira. A mãe não fazia parte do problema, pensava, mas mesmo assim, o pai separa a mãe da filha. Jéssica também estava revoltada com isso. A sua mãe nunca chegou a ser a amiga em que, com o decorrer dos anos, se converte uma mãe para a maioria das mulheres. Mas a procura de autoajuda por parte de Jéssica converteu-se em iluminação genuína. Conheceu uma mulher que expressava a alegria, o amor e a paz que Jéssica há tanto tempo procurava. Essa mulher deu-lhe a conhecer alguns conceitos impressionantes sobre autoestima e responsabilidade, que faziam sentido, mas que ainda lhe eram difíceis de captar. Jéssica compreendeu, sem lugar para dúvidas, que a vida era algo mais do que andar por aí com a sua revolta. Desejava de todo o coração que o novo sistema de crenças desta mulher a ajudasse a desenterrar esta âncora de revolta e lhe permitisse libertar-se desse sentimento de uma vez por todas. Assim, no seu novo caminho iluminado, perguntou uma noite aos seus anjos e guias: que posso fazer para acabar com esta revolta? Que posso fazer? Os anjos apareceram à sua frente e disseram-lhe: encontra o teu pai e o enfrenta.
Estas eram as piores palavras que Jéssica poderia ouvir, e a sombra do medo caiu sobre ela. Encontrar o pai e ver a sua cara de novo. Essa era a última coisa que queria fazer. Estava, inclusive, revoltada com os anjos por lhe terem sugerido algo assim. Tinha passado noites e noites pensando em como fugir à lembrança do pai, e agora os anjos dizendo-lhe para ir o procurar? Não. E voltou a perguntar: anjos e guias, que posso fazer para encontrar a paz? Encontra o teu pai e o enfrenta, responderam-lhe de novo. E novamente sentiu que o manto do medo caía sobre ela. Era como se fosse de novo criança. Podia ver os olhos negros e terrivelmente lascivos do pai. Na sua mente ainda podia sentir o cheiro do álcool e sentia muito medo. Apesar de tudo, Jéssica acabou por fazer o que lhe tinham sugerido. Disse para si mesma: entrarei ali no mais obscuro local da minha existência. As ações do meu pai que me destruíram a vida. Não sei o que irei conseguir, mas tentarei fazê-lo honradamente. Assim, procurou o pai e descobriu com decepção que ele ainda estava na cidade. Teria sido mais fácil para ela não o ter encontrado, mas não tinha sido assim. Portanto, tinha de enfrentar os seus medos. Jéssica pensou: vou esperar por um momento em que esteja em casa, sem estar ainda bêbado. Posso imaginar-me em frente à sua porta, chamá-lo sem medo e, quando responder, digo-lhe o que penso. Lhe direi o quão horrível foi o que me fez. Faço questão que saiba que ele é o responsável por ter arruinado a minha relação com a minha mãe, por ter arruinado a minha infância e de arruinar a minha vida com outros homens. De uma maneira ou de outra, farei com que ele saiba. Então, serei livre. Mas algo curioso sucedeu a Jéssica na noite anterior a fazer aquilo a que se propunha. Tal como Deus frequentemente faz, houve uma intervenção de última hora. Da mesma forma que o anjo segurou a mão de Abraão, quando este estava quase fazendo frente ao seu pior medo, Jéssica recebeu o dom de uma visão clara. Foi levada a esta visão e ensinaram-lhe quem era realmente o seu pai. Teve uma visão global. Viu 2 grandes amigos chegarem a um acordo antes de virem à terra. Viu o papel da entidade que agora era o seu pai nas suas vidas anteriores. Um carinhoso companheiro na última. Uma irmã maravilhosa e atenta na sua vida anterior e ainda antes desta, um bom amigo. Viu que ambos tinham cumprido os seus contratos no planeta. Viu o porquê do vício do vinho e dos atos desprezíveis que cometera e porque se via forçado a viver com isto. Ela, por seu lado, tinham abusado dela e tinha de viver com isso. Como bons amigos na mente de Deus, tinham unido a sua vida num contrato de adaptação antes de aqui chegarem e estarem vivendo agora na terra a obra que ambos tinham planificado. A realidade desta visão afetou Jéssica profundamente. Podia ser verdade? Tudo isto era uma prova entre 2 amigos angelicais disfarçados. Como resposta, sentiu uma tremenda onda de calor dos seus anjos e acreditou que era isso mesmo. Jéssica acreditou que era livre. Sabia que a sua revolta já não existia, porque tinha visto o entendimento do amor rodeando o propósito da sua experiência terrena. Tal como tinham planejado, o pai tinha lhe proporcionado o sentimento de revolta necessário à sua prova. Agora, podia ver o fantasma do seu medo e como ele perdera a consistência face à exposição da verdade. A revolta tinha desaparecido e sentiu-se totalmente liberta do medo que rodeava a figura do pai. A sua intenção de enfrentar o medo tinha sido suficiente, tal como a pura intenção de Abraão fazer o que lhe fora pedido. Agora, nesta nova condição, Jéssica podia optar por não ter um confronto real com o pai. Sabia que a sua tarefa estava completa e que tinha superado o medo.
Tinha tido a intenção verdadeira de cumprir a tarefa de o encontrar e tinha sido agraciada com o dom da visão. Tinha a compreensão e a sabedoria de Deus. Tinha desmontado uma lição de vida e agora sentia uma paz incrível. Porém, sentiu-se impulsionada pelo amor para ir até o fim do caminho. Com a sua recém-encontrada força e a ausência de revolta ou vontade de vingança, foi até a porta da casa do pai e o chamou. Quando ele apareceu à porta, viu um homem derrotado, que parecia muito menor do que na realidade era. Tinha perdido todo o cabelo e sentiu-se comovido ao reconhecê-la. Tendo-a diante de si, sentiu que a emoção lhe subia aos olhos. Antes que ele pudesse falar, Jéssica disse-lhe honestamente: Pai, gosto de ti. Te agradeço teres feito o que viestes fazer. Te perdoo totalmente. Sou tua filha. Estou completamente em paz com a minha vida. Sem mais palavras, deixou-o ali em pé, sozinho, pensando como era aquilo possível. Jéssica não podia saber de maneira nenhuma que o pai era um homem deprimido e triste. Já há muito tempo que abandonara os seus hábitos abusivos só para se manter vivo, mas a sua vida estava cheia de dor e sentia que não merecia viver. Tinha os seus próprios problemas de autoestima, tinha interpretado o que fizera e estava escondido no horror de si mesmo. Sabia que era imperdoável o que fizera, mas todas as noites sonhava com uma filha carinhosa que, no fim, viria ter com ele para que lhe pudesse suplicar o seu perdão. Não tinha forças para procurá-la e tinha muito medo do seu desprezo se o fizesse. Sonhara que a filha viria à sua porta e lhe dizia: Pai, te perdoo. E agora tinha acontecido. Já não voltou a ser o mesmo e logo foi capaz de rir de novo. As suas orações tiveram resposta. Tinha sido perdoado pela única entidade humana no plano de Deus que podia fazê-lo e começou a sentir que tinha algum valor. Naquela noite, salvaram-se 2 vidas. Salvaram-se da obscura negatividade e do medo, que ambas haviam encerrado durante tanto tempo, graças às sábias atitudes de uma filha iluminada. Muitos anos depois, 2 anjos amigos passeavam pelas estrelas, conversando sobre a sua história de quando tinham sido pai e filha, de como tinham superado a prova e reconhecido quem eram enquanto tiveram forma humana. E falaram sobre de como a verdade não pode esconder-se quando pedimos que se revele, e como o amor de Deus prevalece, sempre sobre a obscuridade. Comentário final do escritor Lee Carroll. Podemos realmente eliminar medos de toda uma vida ou anos de revolta através da realização pessoal? Perguntem a Jéssica porque a história é real e a sua vida é real. Uma carta que recebi antes da sessão direta com Cryon confirmava que a história era de alguém que estava presente. Muitos homens e mulheres conseguiram compreender que o ter sofrido abusos não implica em represálias. O cenário está aí e o teste é o que a pessoa fará com os atributos, frequentemente desencorajadores da revolta e do medo. Permite que estas emoções consumam e controlem as suas ações ou pede ajuda a Deus para descobrir em que consiste este teste? A descoberta de nós mesmos inclui a descoberta do porquê você está aqui e por que tudo aconteceu. Já alguma vez se questionou por que eu? A resposta pode surpreendê-lo. O que acontece se a resposta é por que você assim planejou? Cryon disse que é no meio do pior medo e revolta que se dá também a maior libertação de amor. As provas são duras, mas as recompensas por superá-las estão cheias de esplendor e esperança. Você é capaz de algo assim? Totalmente. Cryon disse que só os que mais valem se encontram neste planeta para superar as provas.